Então, o que nós vimos agora desde terça-feira, isso aí. Então, nós vimos o seguinte, nós vimos o Pentateuco. Então, o Pentateuco ele tem um período temporal bastante antigo, tanto que o livro de Gênesis nós não sabemos em que tempo está. Não sabemos em que tempo está o livro de Gênesis, porque a gente não tem como mensurar quando é que Deus efetivamente criou Adão e quanto tempo fica de Adão até Abraão. Então a gente sempre cogita alguns tempos históricos, mas não dá para cravar exatamente o tempo. Então a gente tenta não lidar temporalmente com o livro de Gênesis, até porque a gente sabe que ele é um livro, a gente viu, ele é um livro profético ao contrário, porque aqui Deus está revelando a sua palavra ao seu povo por meio de Moisés, falando do passado. A ideia que nós temos às vezes é que o profeta ele previa o futuro, mas no caso de Gênesis Deus está revelando o passado. Então o livro de Gênesis fica num vácuo temporal. O que nós temos para lidar com o livro de Gênesis? 4 eventos e 4 pessoas, 4x4. Criação, queda, dilúvio, Babel, Abraão, Isaac e Jacó, e depois a vida de José, mas nós vamos ver que Jacó está junto lá no final de Gênesis, tá? Abençoando seus filhos. Êxodo nós já temos bastante precisão, nós estudamos ontem e vimos que Êxodo, nós temos algumas datas bem específicas e nós conseguimos voltar e inclusive encontrar dentro da 18ª dinastia do Egito exatamente a oportunidade que nós temos de enxergar o que Moisés está narrando. Então, Êxodo, começando então a saída do Egito, 1445, eles estacionam lá no Monte Sinai para receber então a lei de Levítico e ficam lá por um ano. Começa a marcha inicia com o povo indo na direção de Cádiz e espiando a terra, mas não entrando, por falta de fé. Então o que acontece? Acontece que Deus então vai dizer que essa geração não entrará na terra prometida e ele vai levantar uma outra geração. Então agora esse povo vai peregrinar pelo deserto por 38 anos e 6 meses. Então 38 anos e 6 meses, mais um ano que eles ficaram parados lá no Monte Sinai. Falta ainda 6 meses para completar os 40 anos. 6 meses parados nas campinas de Moabe, antes de entrar em Jericó. Então, antes de entrar em Jericó, parados nas campinas de Moabe, para quê? Para receber novamente a repetição da lei, Deuteronômio. Aí nós acabamos o Pentateuco. Então, Deus revelou o passado, como foi que Ele criou todas as coisas, como foi que Ele trouxe pronta a vida nesse planeta. Nós vimos as situações e as condições biológicas, físicas, químicas que possibilitam isso. Depois então, Deus resgatando um povo para ser seu, para ser santo, para transformá-lo, como diz Levítico, em uma nação de sacerdotes. E ele vai fazer o que com esse povo? E levá-lo até a terra. Como esse povo, na sua geração que sai do Egito, não confia em Deus, Deus vai levantar uma outra geração desse povo. Essa outra geração desse povo, então, agora está prestes a entrar na terra. Olha Deus fazendo a sua nação. Ele trouxe um povo e agora essa nação conquista a terra. Livro de Josué. O livro de Josué é uma continuação histórica do Pentateuco. Ele não tem mais o que acrescentar a respeito de lei. A lei está aqui, os judeus chamavam isso de Torá. Essa é a lei. Mas agora então nós temos a narrativa histórica de como foi que esse povo, com essa lei, começa a sua trajetória na terra. Em 7 anos, eles conquistam 7 povos, começando a conquista de Canaã por Jericó, conquistam o meio, o sul e o norte. Quando isso acontece, cada tribo recebe as suas porções de terra. 2,5 tribos pediram a Transjordânia, foi concedido, e depois então, agora as outras tribos recebem a parte delas na terra de Canaã. O livro de Josué termina com todos eles, cada um na sua terra, ainda precisando conquistar algumas partes, mas Josué entrega a sua liderança
e diz inclusive para o povo, fazendo uma aliança com a palavra de Deus e dizendo então para esse povo dessa aliança: escolham hoje a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha tribo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Termina então esse período, nós entramos no período de Juízes. Ainda o povo está com a terra. O problema é que nós vamos ver que vai haver o ciclo de falhas. Nós vamos ver que Israel falhou em conquistar a terra, falhou em eliminar o estilo de vida cananeu do seu meio e falhou em viver uma vida santa diante de Deus. Na verdade, o que Israel fez é, em vez de transformar a vida de Canaã numa vida divina, ela vive uma vida pagã em Canaã. Ela absorve muitos elementos religiosos e culturais dos povos cananeus. Então esse ciclo de falhas vai fazer com que Deus traga julgamentos, e sempre que há o julgamento o povo clama, Deus levanta sempre um libertador para livrar então essas pessoas do jugo que estavam sofrendo. Mas nós vamos ver durante o período de Juízes uma degradação política, porque eles começam a entrar quase que em guerra civil e guerra com os outros povos, mas também uma degradação moral, a ponto de nós chegarmos no final do livro e nós vemos como está perdida a moralidade do povo de Israel, aonde sacerdotes são comprados para usar elementos místicos, para fazer cerimônias místicas, e como a moral está baixa naquela questão do estupro e depois do esquartejamento da concubina, né? E também quase o desaparecimento da tribo de Benjamim. Então, a única boa fotografia que nós temos do período de Juízes é o livro de Ruth. O livro de Ruth. Enquanto todo Israel está decadente moralmente e religiosamente, uma moabita revela, mostra fé ao Senhor da sua sogra, assume a responsabilidade pela vida da sua sogra e acaba tendo a graça de Deus de ser resgatada por Boaz e transformar-se na bisavó do rei Davi. Então, logo depois disso que nós vimos ontem, hoje nós vamos entrar no livro de Samuel. Eli e Samuel, que é onde começa o livro de Samuel, eles são considerados os últimos juízes de Israel. Por quê? Porque depois de Samuel agora vai se completar. Então, de 1445, 40 anos no deserto, 1405 eles entram na terra. Então agora eu tenho, antes eu só tinha um povo, agora eu tenho um povo mais terra. Durante um bom período de tempo, esse povo teve confusões e problemas para manter a fidelidade a Deus e manter-se na terra. Mas Deus permitiu, e a partir de Samuel então, nós vamos inaugurar o período de monarquia. Agora então Israel tem um rei. Isso faz parte, se você é aliancista, conversamos sobre dispensacionalistas e aliancistas, lembram? O aliancista crê nas várias alianças da seguinte forma: Deus fez uma aliança com Abraão, é a aliança do povo. Depois ele faz uma aliança com Moisés, é a aliança da lei. Ele faz a aliança palestiniana, é a aliança da terra. E depois Deus vai fazer uma aliança com o rei Davi, é a aliança real. Então nós vamos vendo as várias alianças por meio do desenvolvimento da ação divina com o seu povo. Então de 1445, nós vamos agora para 1100 antes de Cristo, tá? Todas as datas aqui são antes de Cristo. Então agora nós vamos começar a entender essa ideia da transição que Deus vai fazer dos juízes para a monarquia.